Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta e sabedoria é saber que não deve se colocar tomate numa salada de frutas. Antes da gente seguir no vídeo, só lembrando que você não precisa comentar, não precisa curtir, não precisa compartilhar esse vídeo para ninguém, não precisa se inscrever no canal. Ele é um algo pessoal, algo para eu conseguir ter a voltar até a prática de produzir conteúdo. Então, se você gostar, tudo bem, se você não gostar, tudo bem também. Agora, voltando à frase, essa frase eu ouvi, acho que foi num podcast do Tito com o Joel J e o Caio Carneiro. Foi o Tito que falou essa frase. Na verdade, o Tito é muito bom. Eu acho o Tito muito bom em frases de efeito que não são tão clichês assim. E essa é uma delas. Isso é o que faz, não sei se me faz pensar, mas me fez mais refletir o que as pessoas consideram como pessoa inteligente. Por isso que eu nunca me achei uma pessoa muito inteligente. Eu fui uma pessoa mais esperta do que inteligente, principalmente em período escolar, porque eu era esperta porque eu tirava notas boas, geralmente eu tinha as melhores notas, não me esforçava muito e ia muito bem. Sempre passava de ano e tudo mais. Mas, no entanto, contudo, todavia, o objetivo quando a gente estuda, ele não é passar de ano. É difícil de entender quando se tem esse conceito quando é uma criança e depois as pessoas reforçam esse conceito e não explicam. Mas, normalmente, eu acho pessoas inteligentes, as pessoas que o principal motivo delas estudarem é adquirir o conhecimento para fazer algo e não só passar de ano. Porque quando eu estava lá na faculdade, principalmente na faculdade, nem na faculdade talvez até seja um pouco diferente, mas ainda era, mas quando eu estava lá no colégio, o único objetivo era passar no final de ano. Então o objetivo não era aprender matemática, não era aprender geografia, não era nem adquirir o conhecimento e nem ter a sabedoria, era só passar de ano. Isso é muito frustrante, porque depois de mais velho, eu fui entender como a matemática era importante, apesar de eu gostar de números, gostar da lógica em geral, e a matemática era a matéria que tinha mais lógica. Mas quando estava na escola, o que eu queria era só passar de ano. Mas eu uso a matemática hoje em dia. Hoje em dia até uso menos, mas eu usava muito a matemática lá da quinta série, da sexta série, a física lá da quinta série e sexta série, quando eu trabalhava na área da saúde. E por incrível que pareça, as pessoas são tão medíocres que eu, sendo medíocre, me tornavam acima da média por entender a física e a matemática lá da quinta série da sexta série. Não tô falando da faculdade, tô falando de física básica, das três leis de Newton, de ocupação de espaço, uma simples continha de ângulo simples, que é o que se trabalha, e daí depois um pouco de vetor de força, potência, resistência, que é o que basicamente se aplica, só que com o corpo, então as variáveis são mais mutáveis do que apenas mas deixamos isso para outro dia. Mas sobre o conhecimento, sabedoria e como eles não são dispostos na mesma intensidade, e talvez eu vou até devagar bastante sobre isso, mas, por exemplo, eu, eu não entendo por que nos é passado, que as coisas, vai ficar até engraçado, que as coisas que a gente tem que estudar, elas são para passar, e não para adquirir o conhecimento, elas vão ser útil para alguma coisa. Porque quando se davam para se ler, porque tinha que ler livro para fazer prova, tinha que ler livro para fazer alguma coisa, tinha que ler livro para passar no Enem, tinha que fazer livro para fazer a prova do ProUni. Toda vez tinha que ler um livro para fazer uma prova. E daí se perguntava por que ler, é porque vai cair na prova. Cara, que imagina tu fazer todo um ensino onde o objetivo em nenhum momento era te dar sabedoria. E na verdade não estavam nem se importando com o nível de conhecimento, mas sim se você passava numa prova básica desse conhecimento. Porque quando eles davam lá Machado de Assis para ler porque caía na prova, eles não falavam da profundidade de Machado de Assis, da importância da literatura, de como era importante ler Machado de Assis, entender como é que ele fazia os seus verbos, de quão rica era
a leitura de Machado de Assis. Então, em nenhum momento, o objetivo era a sabedoria. E o conhecimento só pelo conhecimento. Não era o conhecimento para um dia fazer algo, era um conhecimento único exclusivamente para passar de ano e depois ele ficar perdido. Eu estou usando o exemplo do Machado de Assis com o livro Vidas Secas, que é um livro que, pelo menos na minha época, e um pouco depois de eu me formar, que eu dei aula no colégio, era o livro onde os professores indicavam para fazer a prova do Enem. Assisto se cabe a tudo, desde o porque estou aprendendo multiplicação, porque vai cair na prova, porque vai precisar no outro ano, porque eu estou fazendo potência, porque vai passar na prova, porque vai precisar no outro ano. E era isso. Em matemática, em geografia, em todas as matérias. E eu não tenho uma resposta, não. Na verdade, eu tenho uma dúvida muito grande sobre o porquê é feito dessa maneira. Será que é porque eles não sabem para que serve? Será que eles não estão nem aí com quem estão ensinando? Será que eles são obrigados a formar pessoas no sentido de dentro de em que a pessoa ela tenha conhecimento, mas não saiba pensar, que ela seja altamente manipulável? Será que eles só não entendem a lógica do mundo e têm perguntas mais simples do por que fazem isso? Por que não fazem diferente? Por que eles não dão sentido para isso? Porque tem uma matéria lá, foi feito assim, e elas tinham todas elas, primeiro a aplicação e depois o estudo para aplicação, e foi se perdendo, mas esse vídeo é mais curtinho mesmo. Era só para vocês pensarem quantas vezes lhe deram conhecimento, sem que você necessariamente soubesse todo o conhecimento, mas só 70%, hoje em dia 60%, em alguns casos até 50%, porque a média baixou para 5% até em alguns lugares, e não te deram sabedoria, ou pelo menos oportunidade de sabedoria. Eu acho mais importante sabedoria do que o conhecimento sem nenhum uso. Para mim, o conhecimento ele tem que ser prático, e se eu tivesse mais ciência, mais conhecimento sobre a minha sabedoria, eu teria sido menos esperto e mais inteligente. Mas vocês acham o conhecimento e a sabedoria é a mesma coisa? Ou vocês acham que a sabedoria e o conhecimento também são algo diferente?